Quando eu pegar um medicamento para calcular a dose, qual é o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou olhar na bula do medicamento. Então, o primeiro passo, você vai lá na bula e pega a posologia. Vamos anotar o passo a passo, pessoal? Posologia. Então, vamos lá. Mais, 3 pessoas não entenderam. Vamos lá. Primeiro passo, você vai lá na bula e pega a posologia do medicamento. Fechou? Anotem aí esse primeiro passo. Certo. Quando eu pego essa posologia, a bula ela pode trazer a posologia para mim de 2 formas diferentes. Ela sempre vai colocar quantos miligramas por quilo. Sempre. Para criança é sempre baseado no peso, tá, pessoal? São poucos que já te dão calculado e te dão por idade. São poucos. Então, sempre vai estar assim, ó. Prestem atenção, então. Vocês não entenderam? Prestem bastante atenção. A posologia, ela pode vir de 2 formas. Ou vai estar escrito a dose diária, ou vai estar escrito por tomada do medicamento. Então, eu posso ter um medicamento para ser tomado uma vez ao dia, 12 em 12 horas, que são 2 vezes, 8 em 8 horas, que são 3 vezes, e eu posso ter de 6 em 6 horas, que são 4 vezes, tá certo? Concorda comigo que se tiver escrito lá uma dose de 8 em 8 horas, que no total eu vou ter uma quantidade e por cada dose eu vou ter outra? Então, vamos supor aqui, sem fazer cálculo nenhum ainda, tá bom? Ainda vou chegar lá no cálculo. Então, vamos supor que eu tenho que tomar 5 ml de 8 em 8 horas. 5 ml de 8 em 8 horas. Isso daqui é por tomada, é por dose. Essa é a dose que a pessoa vai tomar. Quantos que ela vai tomar por dia? Por dia, ela vai tomar 15 ml. Concordam comigo? Então, aqui eu tenho uma dose, uma tomada do medicamento. Aqui eu tenho a dose diária do medicamento. Entende? Então, lá na bula, ou ele vai me mandar calcular por dose quanto que a pessoa vai tomar cada vez que ela for engolir o medicamento. Ou ele vai me dar o cálculo do total do dia. Entendeu? Então, a gente tem que estar ligado nisso. Por exemplo, o que a aluna me passou ontem, o cálculo que a aluna me pediu ajuda ontem, estava falando assim, que era... Quer ver? Vou até olhar aqui no grupo para falar certinho para vocês poderem compreender como é que a gente vai diferenciar. Peraí, que eu vou mostrar bonitinho para vocês. O cálculo. Então, olha só. O que ela me mandou estava escrito assim, ó. Professora, como eu faço para calcular Profenide xarope, 1 miligrama por ml, para uma criança de 13 quilos? Então, olha só, Profenide, 1 miligrama por ml, para uma criança de 13 quilos, sendo que são 0,5 miligramas por quilo por dose. Então, aqui, nesse caso, né? Isso, ó, o Wilson calculou certinho. Esse daí seria a nossa resposta. Nesse caso que a colega me passou, ele me deu isso aqui, ó. Então, olha só. Eu teria 2 opções na bula, né? Então, vamos supor aqui, ó. 0,5 miligramas por cada quilo por dose. Né? Então, seria 0,5 miligramas por quilo. Vamos supor, sei lá, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, 0,5 miligramas por quilo, meio-dia, 0,5 miligramas por quilo, 18 horas, e 0,5 miligramas por quilo, meia-noite. Entende? Está dando por dose. Então, aí o cálculo é de um jeito. Agora, pode ser que se tivesse escrito assim, ó, Profenide, 1 miligrama por ml, para uma criança de 13 quilos, 0,5 miligramas por quilo por dia, para tomar 3 vezes ao dia, ou para tomar 4 vezes ao dia. Então, entende que a gente tem que saber, esse é
no nosso primeiro passo é o que a gente vai fazer. Você vai pegar a posologia e definir se é por dia ou se é por dose. Então, quando você for fazer o seu primeiro passo para calcular, você vai lá na posologia e olha, é por dia ou é por dose? Exemplo, 0,5 mg por quilo por dia, ou 0,5 miligramas por quilo. Vocês não reparam minha letra, não, tá? Então, vai estar escrito assim, ó, ou 0,5 por quilo por dia, ou vai estar 0,5 por quilo por dose, certo? Então, esse é o nosso primeiro passo. Até aí, tudo bem? Primeiro você vai definir se você vai calcular a dose diária ou se é a dose que ele vai tomar cada vez, certo? Até aí tá tudo, todo mundo compreendeu? Pessoal que não tinha entendido? Então, vamos ao exemplo da colega de ontem. Ela me deu o seguinte caso. Ela me deu assim, ó, Profenid, xarope. Profenid, xarope, 1 miligrama, vou mostrar para vocês, por ml. Então, a colega me deu isso aqui, ó. Profenid, xarope, 1 miligrama por ml. Certo? Qual é a posologia? Então, vou botar aqui, posologia. 0,5 miligramas por quilo por dose. Posologia, então, 0,5 miligramas por quilo por dose. Qual era o peso da criança? Peso, 13 quilos. Então, essa foi a pergunta. Como que eu vou fazer essa conta, professora? Eu preciso de dar Profenid xarope, que lá no rótulo está escrito 1 miligrama por ml, para uma criança de 13 quilos. Lá na bula está me mostrando que é 0,5 miligramas por quilo por dose. Beleza? Qual é a conta, então, que a gente faz? Vamos lá. 0,5 miligramas a gente vai dar para cada quilo. Então, 0,5 miligramas está relacionada a 1 quilo. X, porque eu quero saber quantos miligramas, está relacionado para criança de 13 quilos. A regra que eu monto é essa. Então, eu pego lá, tá? 0,5 miligramas para cada quilo. A criança tem 13 quilos. Então, quantos miligramas que a pessoa vai tomar? Quantos miligramas que essa criança vai tomar? Então, aqui vai dar 0,5 vezes 13, vai dar 6,5 mg. Todo mundo concorda até aqui? Para você não fazer confusão, o que você já coloca? Se está escrito isso, 0,5 mg por quilo por dose, em 13 quilos ela vai tomar 6,5 mg por dose. Aí você já não esquece, é por dose. Por que você sabe que é por dose? Porque está escrito aqui, ok? Beleza. Por dose. Aí tá bom, 6,5 miligramas. Quanto de xarope que ela vai tomar para atingir 6,5 miligramas? Quanto de xarope? Como que eu vou saber? Eu vou me lembrar que lá no rótulo tá falando assim, ó, cada 1 ml do xarope tem 1 miligrama. Então, cada vez que eu pego 1 mlzinho, eu tenho 1 miligrama. Quanto que a pessoa vai precisar? Que eu vi mesmo? 6,5. Certo? Então, nem precisa de regra de 3, né? Se tem 1 miligrama em cada ml, se eu colocar 6,5 miligramas, eu vou ter 6,5 ml, concorda? Por quê? Por dose. Qual foi a confusão que a colega fez? Ah, eu pensei que tinha que dividir por 3. Por que ela não tinha que dividir por 3? Porque estava colocando a posologia por dose e não por dia. Se tivesse escrito 0,5 miligrama por quilo por dia, aí a gente ia ter que dividir por 3. Por que por 3? 8 em 8 horas daria 3, né? 3 vezes por dia. Quem não tinha entendido, conseguiu dar uma clareada? Que eu vou dar mais exemplo, mas eu quero saber se já deu para dar uma clareada para vocês. Porque essa questão do cálculo é uma das coisas que mais empacam a gente, é isso, porque a gente fica com medo. Quer ver quando vem escrito assim na posologia?
vem assim, por exemplo, 5 miligramas por quilo 3 vezes ao dia. Não está falando se é por dia nem por dose, mas está dizendo 3 vezes ao dia. Então, se está dizendo 3 vezes ao dia, você já sabe que é a dose, entendeu? Já está pedindo a dose. Então, isso é uma das coisas que a gente mais vai travar. Então, vamos lá completar o passo a passo para quem está anotando. O primeiro passo, então, é olhar a posologia e definir se é por dia, se é por dose. Qual é o segundo passo? O segundo passo, o peso da criança que a gente vai estar fazendo o cálculo dela. Então, o primeiro passo é a posologia, o segundo passo é o peso. Qual é o terceiro passo do nosso cálculo de dosagem? O terceiro passo é quantos miligramas por ml tem um medicamento. Quantos miligramas tem por ml? Aonde que está isso? No rótulo, na caixa do medicamento. Quantos miligramas por ml? No rótulo. Então, você vai fazer duas contas. Uma para você descobrir quantos miligramas que a pessoa vai tomar, né, do medicamento. E a outra conta é para saber quantos ml que a pessoa vai tomar do medicamento. Sempre vão ser duas contas. Uma define quantos miligramas e a outra define quantos ml. Deu para clarear um pouquinho? Pronto, se tiver dado, beleza. Vamos fazer outro exemplo. Só acho que minhas folhas que acabaram aqui. Tá vendo, né? Eu aprendi a dar aula assim na pandemia. Imagina eu dando aula de química, ensinando a fazer aquelas contas na pandemia em casa. Então, assim, uma folhinha dessa não dava, né? Era um bloco de folha por dia. Eu até tenho aqui um quadro daqueles, só que eu não consegui posicionar bem aqui no computador para poder fazer para vocês, entendeu? Eu ia fazer com um quadro, né? Eu acho que fica melhor, fica mais fácil de ensinar. Então, já deu para dar uma clareada. Vou dar mais um exemplo, porque antes de terminar a aula de hoje, eu quero ensinar para vocês a questão das gotas, né? Porque até agora eu estou falando de xarope. Mas e quando o medicamento é em gotas? Igual, por exemplo, tem se eu não me engano, é o Predicin, né? É o Predicin que tem ele em xarope e tem ele em gotas, não é? Não sei se é o Predicin ou se é o Prelone, eu não me lembro. Então, aí o Isaac está falando uma coisa ali, ó. A posologia do prednisolona em xarope é confusa. O que acontece? É confuso. Toda vez que a gente estiver falando de corticoide e de antibiótico, a posologia é confusa mesmo. Por que a posologia é confusa? No caso do corticoide, é porque o corticoide ele tem uma variedade de ações. Então, ele pode ser antialérgico, ele pode ser analgésico, ele pode ser anti-inflamatório, ele pode ser imunossupressor. Então, ele tem uma infinidade de variações, né, na sua ação. Dependendo do motivo que a pessoa está usando o corticoide, a dosagem diária é uma. Dependendo, a dosagem diária é outra. Então, existe uma variação enorme. Se eu não me engano, é de 0,1 miligramas por quilo até 2 miligramas por quilo. Então, você tem 20 opções de cálculo aí. Entende? Então, por isso é que é confuso, tá? E no caso do antibiótico, é mais ou menos a mesma coisa. É porque um antibiótico ele serve para várias bactérias, para vários tipos de bactéria e para graus de infecção bacteriana diferentes. Então, eu tenho uma infestação pequena, eu tenho uma infestação mais ou menos, eu tenho uma infestação com febre, ou só acusou no exame, mas a pessoa não tem sintoma. Então, varia também, entendeu? Então, o que vai acontecer com o corticoide? O que vai acontecer com o antibiótico? Eu vou ter um mínimo que eu posso calcular por dia e eu vou ter um máximo. E você tem várias opções ali. Então, você pode calcular 0,1 miligrama por quilo, 0,5 miligrama por quilo, 0,8 miligrama por quilo, 1 miligrama por quilo, 2 miligramas por quilo, entendeu? Então, é muito difícil por isso. E aí eu volto a falar para vocês, quem é aluno já deve ter ouvido eu falar isso, quem já me acompanha já deve ter ouvido eu falar isso no Instagram e tal. Não
prescrevam corticoide. Não façam isso. Não é um medicamento banal que você pode prescrever assim. Não é. Entende? Ele é imunossupressor para criança, é perigosíssimo, entendeu? Então, não é um medicamento. Na minha humilde opinião, deveria ser controlado, porque as pessoas passam como se fosse, sabe? Porque o que acontece com corticoide? A mãe está com o filho em casa, gripado, né? Ou tossindo e tal. Aí leva no pediatra, o pediatra passa corticoide. Só que o pediatra, ele teve um critério para avaliar que é um corticoide que a criança precisa. Só que isso é muito frequente. Por quê? Para a criança, você não vai passar anti-inflamatório direto. Como fala? O pediatra prefere passar o corticoide do que ficar passando o AINE. O único AINE que a gente pode passar para a criança é ibuprofeno. Né? Xarope para tosse para criança é perigoso passar, porque a criança pode se sufocar, ela pode se engasgar com o próprio catarro. Né? Então, a gente vai ver que existe outra coisa. Criança pequena tem dificuldade de controlar. Criança pequena que eu falo assim, por exemplo, até 3 meses, a criança não sabe coordenar. Quando o nariz está entupido, ela precisa respirar pela boca. Ela não sabe coordenar isso, ela não tem isso instintivo, entende? Então, o que acontece com a criança quando ela está com o nariz entupido? Se ela tiver 2 meses, se ela tiver 1 mês, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. E daí o choro, fisiologicamente, faz ela abrir a boca e respirar. Por isso que, às vezes, os antigos falam assim, chorar é bom porque limpa o pulmão. Entende? É porque as crianças pequenas, elas têm dificuldade. Depois dos 3 meses, elas começam a coordenar esse movimento. Não consigo, meu nariz está entupido, vou abrir a boca. Entende? Então, aí, com isso, as crianças pequenas têm uma facilidade muito grande de dar bronquiolite, que é uma pré-pneumonia. Aí o corticoide, ele acaba auxiliando para não evoluir o quadro da criança. Por isso que muitos pediatras passam, né? Mas aí o cara trabalha na farmácia, sei lá, ele é balconista há muito tempo, ele está acostumado a ver que pediatra prescreve muito Predicin. Aí o que ele faz? Tá tossindo, não resolve? Toma lá um Predicin, entendeu? Então é bem complicado, né? Essa questão de você passar. A gente, como farmacêutico, a gente precisa muito mesmo tá ligado na hora de fazer essa indicação. Você quer indicar um corticoide? Você acha que é a hora de indicar um corticoide? Faça isso com responsabilidade, porque legalmente falando a gente nem poderia, né? Eles são tarjados. Mas se você for fazer isso, faça com critério, não sai dispensando, não. É igual eu recebo muita pergunta assim, professora, a pessoa está com tosse seca, o que eu passo? Coide D ou dropropizina, né? Muita gente pergunta isso e, sinceramente, eu não respondo porque eu acho muito perigoso, sabe? Ficar passando corticoide demais, principalmente para criança. Principalmente, tá? Lembrando, tá, pessoal? Uma pessoa que usa corticoide, mesmo se for um adulto ou se for uma criança, a pessoa usa corticoide por 14 dias seguidos, ela já vai precisar de fazer desmame, tá? Ela não pode tirar do nada, tá bom? Então, só para fechar esse assunto, se você for, né, igual o Isaac perguntou, é difícil calcular e tal. Se você for escolher, na hora de você calcular a dosagem, pega a média, não pega a dose mais baixa e nem a mais alta. Então, vamos supor, se tiver escrito lá na bula assim, a dose pode ser de 0,1 miligrama por quilo até 2 miligramas por quilo. A metade disso, a média disso é 1 miligrama por quilo. Então, você faz o cálculo baseado em 1 miligrama por quilo. Então, você não está nem na dose mais baixa, nem na dose mais alta. Sua chance de errar é muito pequena nesse caso, entendeu? Igual a Vânia está colocando aqui, deixa eu ver, Decongex gotas é 2 gotas por quilo por dia, 3 vezes ao dia. Nesse caso, você vai dividir o total por 3. Perfeito. É exatamente isso. Então, você vai pegar, a criança tem 15 quilos, 2 gotas por quilo. Então, se ela tem 15 quilos e são 2 gotas por quilo, ela vai tomar 30 gotas por dia.
Por dia são 30 gotas. Aí você vai dividir por 3. 10 gotas de manhã, 10 gotas de tarde e 10 gotas de noite. É isso aí. Então, ou você vai fazer o cálculo total, de acordo com o que a bula está te dando, e dividir as tomadas, ou você vai fazer o cálculo por cada dose. Eu quero dar mais um exemplo sobre isso, e estou aqui pensando onde eu vou arranjar a folha. Espera aí um minutinho. Vamos lá. Achei aqui perto uma apostila do AFP. Vou escrever nas costas dela aqui. A novinha, em folha. Vou escrever nas costas dela aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo para a gente fechar isso e falar um pouquinho das gotas, né? Antes de acabar a aula. Então, vamos fazer uma conta aqui. Vamos imaginar que a gente está falando de um medicamento. O nome do medicamento é, sei lá, medicamento... Eu sou muito sem criatividade para essas coisas, para dar nome para essas coisas. Então, vamos colocar aqui Alergol. Faz de conta que é um remédio para alergia, tá? Então, vamos supor que o Alergol é um xarope e ele são 5 miligramas por cada 2 ml. Só para a gente dificultar um pouquinho a conta. Então, quem estiver anotando, quem estiver copiando, escreve aí, ó. Nós estamos falando desse medicamento. É o Alergol. 5 miligramas por 2 ml. O que quer dizer isso aqui? Que em cada 2 mlzinho do Alergol, você tem 5 miligramas do princípio ativo. Ok? Então, esse daqui vai ser o nosso exemplo. Só para não ficar por ml, para a gente não fazer sempre por 1, tá? Para a gente fazer o cálculo mesmo. Aí, lá na bula, tá falando assim, que é 1,5 miligramas por quilo por dia, 2 vezes ao dia. Então, para quem está copiando, o exemplo é esse, né? Esse daqui é o rótulo do medicamento e essa daqui é a posologia. Então, a posologia é 1,5 por cada quilo que a criança tiver durante o dia, tá? É para um dia inteiro, é a dose total. E você vai poder dar essa dose total de 2 vezes. São 2 vezes ao dia, ok? Aí vem a criancinha bonitinha, serelepe lá, você pesa a criança e a criança tem 24 quilos. Olha, então, tenho todos os dados. Eu tenho quantos miligramas por ml, eu tenho a posologia e já sei que é a dose total do dia e eu já tenho o peso da criança. Então, a gente vai fazer a conta. São 2 contas que eu vou fazer. Primeiro, eu vou descobrir quantos miligramas, beleza? Que a pessoa vai tomar por dia. Primeiro, eu vou descobrir quantos miligramas por dia. Depois, eu vou descobrir quantos ml por dia, ok? Então, vamos calcular. Se é 1,5 miligramas em cada 1 quilo, a criança que tem 24 quilos vai tomar quantos miligramas? Então, essa é a regra de 3, tá bom? Se eu posso dar 1 miligrama em cada quilo da criança, e a criança tem 24 quilos, quantos miligramas que eu vou dar para essa criança? Então, eu vou calcular aqui, meu celular está aqui, vai ser 1,5 vezes 24. Então, a criança vai tomar 36 miligramas. Ela vai tomar 36 miligramas. Como? Ao dia. É a dose total. No total de um dia, ela vai tomar 36 miligramas. Então, eu já sei quantos miligramas são. Agora, eu preciso descobrir quantos ml que vai dar isso, né? Como é tudo aleatório, tá, gente? Não repara se der 30 ml, não. Tá? Porque eu fiz tudo de cabeça, assim, só para a gente ter conta para fazer. Então, eu já sei que lá no rótulo do meu medicamento são 5 miligramas em cada
2 ml. É o que está no rótulo do meu Allergol, né? A pessoa vai tomar 36 miligramas. Então, quantos ml que vai dar aqui? 36. Ó, deixa eu mostrar para vocês, para quem estiver copiando, poder copiar de mim aqui. 5 miligramas por 2 ml. A pessoa vai tomar 36 miligramas. Então, o X está aqui, né? Porque a minha pergunta é, quantos ml? Então, a pergunta tem que estar debaixo do ml. Então, vai dar 36 vezes 2, dividido por 5. Então, a pessoa vai tomar, por dia, 14,4 ml. Ó, por dia, vai dar 14,4 ml. Aí, como que está escrito lá mesmo? 2 vezes ao dia. O que eu vou fazer? Eu vou dar 14,4 ml 2 vezes ao dia? Não. Vou dividir por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque eu calculei a dose do dia. Eu calculei o total diário da pessoa. E a bula manda dar 2 vezes ao dia. Então, eu divido por 2. Então, eu vou pegar 14,4 dividido por 2, vai dar 7,2 ml, né? E aí eu não vou achar o 0,2 no copinho, nem na colherzinha, nem na seringa. Então, como que eu vou fazer? 7 ml manhã e 7 ml noite. Ok, pessoal? Essa é a resposta.